Estamos vendo um grupo político-religioso acreditar em OVNIs da Casa Branca, beber detergente como protesto ideológico, rasgar chinelo porque na propaganda foi dito a palavra esquerda. A gente está vendo cristãos rezarem para pneu, tentar fazer contato com alienígenas, acreditar que a vacina tem chip, negar a ditadura militar, negar uma condenação por tentativa de golpe, negar documento, negar vídeo, áudio, negar dados e pesquisas, negar a própria realidade. E como é possível que um grupo enorme da sociedade aceite ser feito de idiota de forma tão grosseira e descarada? O que está acontecendo com essa gente? Isso é burrice? É loucura? É fanatismo? É teatro? É má fé? Que porra é essa? Eu sei que a primeira reação da gente é rir, é chamar de malucos, de gado, mas o que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo é que isso não é um tipo de burrice natural, isso é uma burrice fabricada. O que nós estamos vendo não é um surto coletivo acidental. Infelizmente, isso é um resultado direto, previsível e muito bem documentado da doutrinação cristã. Porque a religião não é só uma crença, ela é uma máquina de idiotização que prepara a mente humana para aceitar o inaceitável, para negar a realidade, para defender o absurdo com a própria vida. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a engenharia psicológica por trás desse fenômeno. Eu vou te provar, com base na psicologia e na filosofia, como as igrejas funcionam como laboratórios de descolamento da realidade e como a Bíblia que eles leem todo domingo é um manual de instruções perfeito para criar uma massa de manobra que não precisa de fatos. Eles só precisam de ordens. Então, se você também está exausto de viver num país onde a realidade virou uma mera questão de opinião, ou de qual igreja se frequenta, se você quer entender a raiz dessa loucura que sequestrou milhões de mentes, fica por aqui comigo. E se você gosta desse tipo de análise nua e crua, que você sabe que é rara por aqui, já se inscreve no meu canal, porque você encontrou o único lugar do YouTube que tem coragem para levantar esse debate de forma séria e consciente. Para entender como a religião destrói a capacidade de uma pessoa de reconhecer a realidade, primeiro a gente precisa olhar para dentro da estrutura mental que ela cria. Eu dividi essa estrutura em 3 mecanismos psicológicos fundamentais. 3 engrenagens que são instaladas na cabeça do cristão desde a infância e que explicam perfeitamente porque eles acreditam em qualquer coisa. O primeiro mecanismo é a morte da epistemologia, ou o músculo da fé. A epistemologia é o ramo da filosofia que estuda como nós sabemos que algo é verdade. No mundo real, a gente sabe quando algo é verdade através de evidências, de dados, testes e observação. Mas a religião faz algo terrível. Ela substitui a evidência pela fé. Inclusive, tem um trecho no filme de Hipátia de Alexandria que é bem didático quanto a esse entendimento. Na cena, um cristão lunático ridiculariza um grupo romano que dizem ser guiados pelos ensinamentos de filósofos humanos e do imperador. Nesse momento, o cristão, com agressividade e violência, diz: "Esse é o problema de vocês. Vocês confiam em homens de carne e osso. Nós confiamos em um Deus invisível e imortal." Ou seja, em uma ideia irreal e completamente irracional. Muito conhecida como esquizofrenia, aliás, que é uma condição onde as pessoas veem coisas que não existem. E o que é a fé? A fé é a exigência de que você acredite em algo apesar da falta de evidências, ou pior, contra as evidências. Fé é acreditar justamente no que não existe na realidade. Se você não escuta, se você não consegue ver, medir, entender, identificar, explicar, quantificar, ou seja, se algo simplesmente é inexistente, irreal, ilógico, impossível, é nisso que você deve acreditar quando você é um religioso. A Bíblia inteira funciona como uma escola de suspensão da realidade. Agora pensa aqui comigo, se você é treinado desde criança a acreditar que uma cobra falou, que o mar se abriu no meio, que um homem andou sobre a água e que uma virgem engravidou de um fantasma, o que acontece com seu cérebro? Você atrofia a sua capacidade de duvidar. Você cria o que eu chamo de músculo da fé. E uma vez que você treina a sua mente para aceitar o absurdo no campo religioso por anos e anos, esse músculo fica forte. E aí, o pastor, o político, o influenciador de extrema-direita religioso pode jogar qualquer absurdo lá dentro. Se você acredita que a Terra tem 6.000 anos, apesar de toda a geologia e astronomia provarem o contrário, por que você não acreditaria que a vacina tem um chip? Se você acredita que um pastor cura câncer com cuspe, por que você não acreditaria que o Lula tem 5 clones espalhados por aí, mesmo sem prova nenhuma? A religião ensina que duvidar é pecado e que acreditar no impossível é a maior das virtudes. Ou seja,
eles não são burros. Eles foram metodicamente treinados para desligar o pensamento crítico. É isso que eu chamo de ser emburrecidos. Eles são levados a isso quando são levados a acreditar com toda a convicção que a Bíblia é a verdade sobre uma ideia de um Deus na Idade do Bronze. O segundo mecanismo é a visão de mundo que a igreja instala. É curioso que o cristianismo ensina que o mundo é governado pelo diabo. O mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo, além do próprio diabo, conversando no alto do monte com Jesus, como descrito em Lucas. Ele diz que todos os reinos da terra foram dados a ele, o diabo, e ele poderia dar a quem ele quisesse. Nesse contexto, faz sentido entender que eles também acreditem que a ciência, a mídia, as universidades e os governos, quando não são deles, são ferramentas de Satanás para enganar os escolhidos. David Hume, um dos filósofos mais importantes da crítica à religião, dizia que uma pessoa razoável deve ajustar sua crença ao tamanho da evidência. Ou seja, quando a alegação é extraordinária, a prova precisa ser extraordinária também. Porque não faz sentido aceitar violação da natureza só porque alguém contou uma história. Mas o cristianismo faz o contrário. Ele ensina a ajustar a evidência ao tamanho da crença. Aí a pessoa já decidiu no que acredita e depois ela sai procurando qualquer migalha que pareça confirmar aquilo. A psicologia chama isso em parte de raciocínio motivado. Charles Taber e Milton Lodge mostraram que as pessoas tendem a avaliar argumentos de forma enviesada. Eles acham mais fortes os argumentos que confirmam aquilo que eles já acreditam e rebatem com mais força os argumentos que são contrários. Na psicologia também existe um conceito chamado viés de confirmação, que é a tendência de procurar informações que confirmem o que você já acredita e ignorar o que contradiz. Mas a religião eleva isso à enésima potência. Ela cria uma paranoia institucionalizada e divinizada. Quando você apresenta um dado oficial para um bolsonarista cristão, um documento do STF, um estudo científico, uma investigação da Polícia Federal sobre tentativa de golpe ou sobre caso das joias, sobre a venda de estatais ou sobre o enriquecimento dos filhos, qual é a resposta imediata deles? A mídia mente. O STF é comunista. O governo frauda os dados. Eles não analisam o dado, eles rejeitam a fonte, porque na cabeça deles, qualquer fonte que não venha da bolha sagrada deles é, por definição, demoníaca e mentirosa. O filósofo Karl Popper dizia que uma teoria só é científica se ela puder ser falseada. A teoria de mundo do cristão bolsonarista é infalseável. Se a evidência confirma o que eles pensam, é um milagre. Se a evidência contradiz, é uma conspiração do inimigo. É um sistema fechado, hermético, onde a realidade não consegue entrar. Eles vivem num delírio coletivo protegido por uma ideia de Deus. E se você chegou até aqui, você é o tipo de pessoa que já tentou mostrar um fato óbvio para um familiar ou conhecido religioso e recebeu como resposta uma teoria da conspiração bizarra, então deixa sua curtida aqui porque agora você é um de nós. E assistir esse conteúdo até o final vai afiar ainda mais os seus argumentos para os próximos debates. Se depois de curtir aparecer para você aí a opção hypar ou valeu demais, já clica também porque isso é uma forma de fazer esse canal crescer e alcançar cada vez mais pessoas que precisam sair dessa bolha religiosa. Mas é claro, você não pode sair desse conteúdo sem deixar sua opinião. Comenta aqui embaixo qual foi a coisa mais absurda, a mentira mais inacreditável que você já viu um cristão bolsonarista defender com unhas e dentes. Você acha que isso é uma burrice crônica ou má fé de quem quer dominar a sociedade a qualquer custo? Eu também quero saber como você acredita que essa loucura pode ser freada na nossa sociedade. Se você conhece alguém que bebeu detergente também, comenta aqui embaixo. Eu leio pessoalmente todos os comentários e adoro ler essas histórias, porque a gente precisa documentar o tamanho desse delírio coletivo. E se você, além de gostar, você também entende a importância desse trabalho de coragem, uma forma de apoiar e fazer esse trabalho crescer é se tornando um membro assinante aqui do canal por um valor simbólico. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e também vai participar de lives comigo e com membros da comunidade Despertar. E o terceiro mecanismo é o mais perigoso de todos. Na década de 60, o psicólogo Stanley Milgram fez um experimento famoso onde provou que pessoas comuns são capazes de cometer atos terríveis se receberem ordens de uma figura de autoridade. É como eu sempre digo, a religião é uma ferramenta capaz de fazer uma pessoa boa cometer atos terríveis em nome de Deus, se tornar uma pessoa ruim, intolerante, preconceituosa e fascista em nome de Deus. Inclusive, eu gravei um vídeo que, se você ainda não assistiu, você precisa assistir, onde eu falo sobre o cristofascismo.
um conceito criado pela filósofa Dorothy Soll, onde ela evidencia como o cristianismo é preparado filosoficamente para doutrinar as pessoas ao fascismo. É chocante e você precisa entender melhor isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois que esse vídeo terminar. A questão é que a igreja é o exato experimento de Milgram, em uma escala global e permanente. A estrutura cristã é baseada na obediência cega. O pastor é o ungido. O líder político de direita é o escolhido de Deus. A Bíblia é a palavra inquestionável de Deus. E quando a pessoa terceiriza a sua consciência para uma autoridade externa, ela perde totalmente a capacidade de julgamento moral e lógico. E é por isso que eles negam a ditadura militar. É por isso que eles ignoram os crimes com condenação de políticos da direita. Porque a moralidade deles não é baseada em fatos ou em empatia. É baseada em lealdade à tribo. Se o líder diz que a vacina faz você virar um jacaré, então eles não tomam. Se o líder diz que a eleição foi roubada, eles vão para a porta dos quartéis para rezar para pneu. Se o líder diz que tem um OVNI na Casa Branca, eles olham para o céu. Se o líder diz que o chinelo é de esquerda, eles rasgam, queimam. Se o líder diz para eles que o detergente é da direita, eles são capazes de beber um produto químico na frente de crianças como se fossem animais irracionais. Eles aceitam ser feitos de idiotas porque na estrutura de poder que eles vivem, ser idiota, ou seja, não questionar e obedecer o líder, é a maior prova de fidelidade a Deus que eles podem dar. O rebanho se orgulha de ser rebanho. E aí, o que a gente está vendo hoje não é só um problema político ou o que gostam de chamar aí de polarização. Isso é uma crise psiquiátrica e social sem precedentes. A direita bolsonarista que é cristã se revelou um grupo que abandonou o pacto civilizatório de uma realidade compartilhada. E uma sociedade só funciona se a gente concordar com fatos básicos. Mas quando milhões de pessoas são treinadas pelas suas igrejas a rejeitar a ciência, a odiar a educação, a acreditar em fábulas, a beber detergente, a democracia se torna impossível. Eles não querem debater projetos de país. Eles querem impor um delírio teocrático. Eles querem que a loucura deles vire lei. E isso é perigosíssimo. E nós já estamos vendo os efeitos reais disso. A igreja ensinou milhões de pessoas a acreditar no invisível e político malandro entendeu isso muito bem. Ele não precisa de prova. Ele não precisa se explicar. Não precisa de nada. É só falar em nome de Deus. É só dizer algo absurdo, mentiroso, invisível que eles acreditam. É o mesmo cérebro atrofiado. E é por isso que eles acreditam em qualquer coisa. Porque eles não estão avaliando a verdade. Eles só estão defendendo uma identidade. Então, o que a gente faz diante desse mar de loucura? A gente desiste? A gente aceita que metade do país vive em Nárnia? Não, né? A gente usa o conhecimento como arma. Eles são muitos, mas estão em crise. Eu também já gravei um vídeo falando sobre isso. A igreja está em declínio no mundo inteiro. As pessoas estão debandando aos montes das igrejas. Ninguém quer mais essa loucura. As pessoas têm vergonha de terem sido cristãs um dia. Tá cheio de depoimentos aqui nos meus vídeos de pessoas admitindo isso. O antídoto para essa idiotização religiosa não é tentar convencer os fanáticos com gráficos. O antídoto é a gente assumir uma postura radical de defesa da realidade. É a gente parar de tratar a religião como algo sagrado e intocável e começar a tratar como o que ela realmente é, uma tecnologia de controle mental que adoece a sociedade. A gente precisa ter a coragem de dizer em voz alta: rezar para pneu é loucura, acreditar em terra plana é burrice, negar a ciência em nome de um livro da Idade do Bronze é um atestado de falência intelectual. Não tem nada a ver com fé pessoal. É blindar a sua própria mente, é estudar, é ler filosofia, entender de psicologia. O conhecimento hoje é acessível a qualquer pessoa. Você precisa se tornar imune a qualquer tentativa de manipulação, porque a religião não resiste a uma gota de racionalidade. Como eu sempre digo, a igreja não contava com o século XXI. A gente passou tempo demais tratando o delírio religioso como se fosse sabedoria popular, mas agora chega. O Brasil não aguenta mais ser sequestrado por gente que transforma ignorância em mentiras absurdas em missão divina de um grupo irracional. A verdade precisa voltar a ter peso. A ciência precisa voltar a ter autoridade. A realidade precisa voltar a ser o chão comum da nossa sociedade. E, principalmente, a religião precisa ser colocada no lugar onde ela nunca esteve, na vida privada de cada um. Se você chegou até aqui, é porque você entende a gravidade do que a gente está vivendo. Você faz parte da resistência racional. Então,
Não guarda isso só pra você. Compartilha esse vídeo, manda nos grupos, faz essa ideia circular e quem sabe a gente consegue furar a bolha e resgatar alguém desse delírio ou de se envenenar com detergente. Cada um que aprende a pensar é um bolsonarista a menos na sociedade. Desperta!